Salve, salve, galerinha. Esperar o povo entrar aí. Nosso convidado entrar aí na live. Salve. Opa, E Renato, tudo bom? tranquilo? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô sim. Ótimo, então. Tá dando eco do meu aí, mas é porque eu tô sem bateria no celular. Carregar aí. Aí não consigo pôr o fone, mas daqui a pouquinho eu coloco. Meu fone também não tá conectando aqui. Acho que se você conseguir colocar o fone, daí já vai, eu acho que vai diminuir o eco. O meu fone conectando. Foi. Melhorou? Acho que agora não vai mais ter eco minha voz. Ok. Acho que melhorou. Então, Renato, já vou te dar boas-vindas por estar aqui conosco hoje. É uma satisfação. Tenho certeza que será muito conhecimento para mim, para todos que vão acompanhar agora na live e também acompanhar depois. Galera, a live de hoje então é sobre o manejo nutricional em aves e o nosso convidado queridíssimo aí, Renato aí do Safari de Pet. Já convido a todos aí para seguir o perfil dele, que está aí nos stories da página aí. E todo mundo que gosta de vida selvagem, que gosta de silvestres, pode estar acompanhando aí o Safari Medvet, que tem muita informação legal lá, ok? Então, Renato, conta aí a tua história acadêmica, formação, tuas experiências. Então eu que agradeço o convite, né? Eu sempre é muito bom conversar com vocês, né? Espero que a gente vai conseguir um assunto muito importante, né? Que a gente vai conseguir aí, aprofundar um pouquinho para falar de um jeito aí, tanto para proprietário de animal, quanto para estudante, até para veterinários que não atuam muito nessa área. Eu acho que vai ser bem informativo. Eu me formei na USP em Pirassununga, né, fiz a graduação lá, sou da primeira turma lá da USP de Pirassununga. Depois voltei muito, né, de forma bem resumida, voltei meus estágios todos no final da graduação, meu estágio obrigatório em medicina de zoológico e de animais silvestres, de vida livre, de pets não convencionais e de zoológico. Depois eu trabalhei um tempo, né, com clínica de pequenos, e depois fiz a minha residência com medicina de animais selvagens na UFMT em Cuiabá. Hoje eu atuo aqui em São Paulo com clínica e cirurgia de animais silvestres. Então, aí, todas aves, répteis, mamíferos de todos os tamanhos. Inclusive, agora acabei de chegar em casa nesse minuto de dia inteiro de atendimento, né? Então, uma rotina bem grande aqui em São Paulo nesse sentido. E o que a gente tem muito na rotina é justamente o problema nutricional em aves, né? Então, por isso que é um tema que eu comentei, que é um tema muito importante para quem trabalha nessa área. Que legal, Renato. Show de bola. Então, conta aí para a galera o que é um manejo nutricional. Uma introdução, assim, para a galera que é mais leiga, assim, ter um entendimento do que a gente está falando quando está entrando no assunto de manejo nutricional. Então, como eu comentei, o que a gente mais tem de problema na clínica é justamente erro de manejo, seja ele nutricional ou ambiental. E o que é isso, né? Que é a sua pergunta. É justamente
é a forma que a pessoa cuida do ambiente e da alimentação do animal. Então, é aquilo que a pessoa oferece como dieta todos os dias ali para aquele animal. E isso nada mais é do que responsável por toda a saúde dele. Então, o que o animal, isso vale até para humanos, né? O que eles ingerem é o que vai formando eles. Então, uma vez que a gente não tem uma nutrição adequada, né? Isso eu quero dizer assim, qual que é a base da dieta do animal? O que ele come todos os dias em grande quantidade? Né? Porque é muito comum eu perguntar, uma das primeiras coisas que eu pergunto na consulta é sempre qual que é a dieta? O que você oferece para ele comer? E a pessoa fala, eu dou de tudo um pouco, né? E sendo que o mais importante é a gente saber qual que é a base dessa dieta, né? O que ele mais come todos os dias, né, em grande quantidade. É isso que vai estar fornecendo em maior número, em maior quantidade, os nutrientes que aquele animal precisa. Pelo menos deveria ser. Então, o manejo nutricional nada mais é do que a forma que o proprietário desse animal, ou quando a gente fala de animal de zoológico, ou um animal de vida livre que foi resgatado e está ali sob nossos cuidados, tudo aquilo, todos os nossos cuidados com a nutrição dele. Perfeito. A gente elaborou aqui a seguinte pergunta, ó. Como que avalia se o alimento ele é adequado do ponto de vista nutricional para as aves que são tratadas como pet, e como que a gente vai estar alimentando esse animal, essa ave, para que ela tenha uma saúde boa, né, estável. Então, para a gente saber se o alimento é adequado, a gente tem que sempre avaliar a sua tabela nutricional, né, a sua composição nutricional. Para saber se é adequado para aquela espécie, a gente vai ter que ter um conhecimento básico de nutrição, saber a exigência nutricional daquele indivíduo, né, daquela espécie. Então, aquela espécie ela precisa de tantos por cento de proteína bruta na sua dieta. Aquela espécie precisa de tantos por cento de extrato etéreo, que seria a gordura. Então, a gente precisa saber se aquilo que a gente está fornecendo para o animal supre a exigência nutricional dele. Né? Quanto de nutriente ele precisa para ter uma saúde adequada. E isso varia muito. Né? Aqui a gente está falando de aves, né? Que já é bastante amplo. Se a gente falar aí de todos os silvestres, isso fica, né, absurdamente amplo. Tem uma variedade de hábito alimentar, de tamanho, de tudo. Mas só para falar dentro das aves, né, a gente tem aves aí que são basicamente granívoras, né, que comem bastante sementes, grãos da natureza. A gente tem aquelas que são insetívoras, que vão ter uma dieta baseada principalmente em insetos, mas não exclusivamente em insetos. Aquelas que são frugívoras, então elas vão comer em grande parte frutas. Isso tudo vai determinar, por exemplo, a quantidade de gordura, de proteína e de carboidratos que esse animal vai ter necessidade de ingerir. Né? Então, se a gente precisa formular uma dieta para um psitacídeo, né, que seja um periquito, uma calopsita, um papagaio, esses animais do bico curvo, né, que tem uma variação grande dentro deles, mas muitos deles são, na natureza, comem sementes, alguns comem mais frutas. A gente vai ter que saber o que aquela espécie come em maior quantidade para justamente fornecer o que é mais adequado para ela. Então, se a gente pegar uma ração, né, uma ração formulada para aquela espécie, a gente vai ter uma noção boa, uma ração super premium, claro, né, um tipo de qualidade boa, a gente vai ter uma noção boa da exigência nutricional daquela espécie. Né? Uma vez que a gente procurar artigos em livros de nutrição desses animais e comparar com uma tabela nutricional de uma ração, a gente vai ver, olha, essa ração aqui ela é bem adequada para esse animal, ou não é. A gente vai ter que complementar com outras coisas. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente faz. Perfeito. E assim, quais que são as principais doenças de origem nutricional que você observa? Por exemplo, quais também os sintomas dessas doenças que os tutores podem observar? Por exemplo, ele tem uma determinada ave e ele observa, existe algum sintoma que seja em comum entre a maioria das aves que você tem experiência, no caso, que tem a tua experiência, né, através da medicina veterinária nessa área? Sim, o que a gente mais pega na rotina é justamente problema nutricional. Né? Então, a gente tem algumas coisas aí, alguns
sinais clínicos que são muito recorrentes, assim, toda consulta, às vezes o animal vem por um problema que ele fraturou a perninha, porque ele caiu, ele machucou a asa ou algo assim, e a gente, no exame físico, a gente observa que o maior problema dele, na verdade, é justamente uma questão nutricional. A gente observa ali sinais clínicos importantes, né, que entra nessa pergunta aí que você fez já, quais são os sinais clínicos mais importantes observados nessas doenças. A gente vai, as principais doenças que são, né, hipovitaminose A, então a deficiência da vitamina A, que a gente vê muito em aves. Por quê? Porque essas aves são alimentadas muito comumente com mistura de sementes, né? Assim, eu posso dizer que mais de 98% dos animais que eu atendo, das aves que eu atendo, são alimentadas com mistura de sementes ou com girassol exclusivamente, principalmente os papagaios. Então, a gente vai ter uma dieta muito rica em gordura, muito pobre em proteína, em cálcio, rica em fósforo, muito pobre em vitaminas, principalmente a vitamina A, a vitamina E, e muito rica em gordura. Então, a gente vai ter as doenças, a gente sabendo quais são os nutrientes que a gente está oferecendo para ela e quais a gente não está oferecendo, chegam as doenças, né? Quais são as doenças? Hipovitaminose A, falta da vitamina A lipidose hepática, né? É muito comum a gente ver animal que chega com insuficiência hepática, a gente vê alguns sinais clínicos que são bem característicos dessas afecções do fígado por excesso de gordura. Então ele começa a acumular gordura, ele começa a perder a sua função por conta desse acúmulo de gordura, né? De forma bem resumida. E com isso chegam esses sinais clínicos, né? A gente vai ter aí alterações nas penas, né? Que são produzidas a partir de proteínas que são formadas no fígado. A gente vai ter, então, o animal vai chegar ou com com ausência de penas em alguns locais, uma pena com um aspecto bem feio, bem ruim. Alguns sinais clínicos da hipovitaminose A, então a gente vai ver epitélios danificados, né, o hipercrescimento do bico córneo, o hipercrescimento das unhas, a hiperqueratose, que seria aquelas escamas dos membros pélvicos grosseiras também, quebradiças, a gente vai ver uma descamação, então, nos membros pélvicos. São todos sinais clínicos aí bem característicos, além de possíveis lesões oculares também, pela falta da vitamina A. E é um problema que acaba predispondo a gastroenterite e a pneumonia, né? Porque a gente tem também aí um prejuízo aos epitélios internos, né? Então, seriam os principais epitélios aí dos órgãos internos que a gente vai ter esse prejuízo são justamente do trato gastrointestinal e do trato respiratório. Então, a gente vai ter um desenvolvimento com muito mais facilidade de pneumonia e de gastroenterite em decorrência desse problema nutricional. Então, a gente vai ver aí que tem muitos problemas que, se a gente não buscar a causa dele, né, se a gente não for lá atrás do que está gerando aquilo, a gente vai tratar sinal clínico e o problema vai continuar. Então, a gente vai acabar observando que praticamente 100% é muito, mas 99% dos casos que a gente atende, a origem está na nutrição. Perfeito. Outra pergunta que a gente tem aqui é o seguinte, ó, como que as doenças, mais detalhado por algum pedaço aí que você já falou, mas como que as doenças são diagnosticadas, como que são feitos os exames, quais exames são feitos e quais são os tipos de tratamentos mais recorrentes aí no teu dia a dia, e se há casos com necessidade de intervenção cirúrgica. Por origem nutricional, né? Então, peraí, são muitas perguntas. Isso, por origem nutricional. Então, quais são os principais sinais clínicos, né? O que o proprietário tem que se atentar para levar o animal ao veterinário, né? Que seria aí o que ele vai observar de sinal clínico inicialmente, né? A primeira pergunta acho que é essa, né? Foram muitas, eu esqueci a primeira. Então, alterações de comportamento, alterações nas fezes, né? Muitas vezes a gente vai ter as fezes vão estar, para o proprietário, as fezes vão estar normais. Ele sempre esteve desse jeito, né? E quando a gente olha, a gente fala, olha, essas fezes estão alteradas, né? Se a gente está vendo o excesso de gordura, uma coloração com verde um pouco mais claro,
Isso tudo acontece por conta do excesso de gordura na dieta. Então, a gente vai ter justamente... É importante, né, na verdade, que o proprietário tenha justamente uma atenção com relação ao comportamento, com relação às fezes, com relação à alimentação, né? Ele não está se alimentando tão bem, ele está ficando encorujado no canto, né? Ele está menos ativo do que normalmente. Isso tudo é um indicativo muito importante. E por quê? As aves, elas são presas, né? Elas, na natureza, elas estão o tempo inteiro tentando fugir do predador, se protegendo, se escondendo, indo atrás de alimento. Uma vez que ela ela tem essa necessidade de proteção, ela vai precisar esconder os sinais clínicos, né? Então, se ela mostrar uma fragilidade, né, o que vai acontecer? O predador vem e pega ela porque ela está mais frágil. Então, instintivamente, eles escondem sinais clínicos. Se a gente observa que ela está menos ativa, que ela está comendo um pouco menos, ou qualquer coisa do tipo, né, que seja de alteração comportamental ou com relação à alimentação, é importante. Leva no veterinário, vai ter algo a ser feito, né? Os principais exames, né? Quando o animal chega, daí já respondendo, já engatando a segunda resposta. Chegando para a gente vai ter que fazer um exame físico aí bem completo, né? Nunca focar na queixa do proprietário. O proprietário chegou falando, olha, as fezes estão alteradas, ela está um pouco mais quietinha. Tá bom, isso é uma informação importante, mas mais importante do que isso é o nosso exame físico. Então, a gente vai ter que fazer o exame físico completo. Quando necessário, a gente pode fazer radiografias que vão ajudar. A gente vai ver um aumento aí da silhueta hepática, por conta desse excesso de gordura acumulado no fígado. A gente pode ver uma alteração na radiopacidade pulmonar por conta dessa pneumonia desencadeada secundariamente aí a um problema nutricional. Claro, uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração, o animal está apto à realização desse exame, né? A gente não pode correr o risco de pegar o animal que já está com uma deficiência respiratória, uma dificuldade, uma dispneia, está estressado, né, que está num ambiente diferente, a gente não vai segurar ele, né, numa posição ali que é mais estressante ainda para ele, para fazer um raio-x. Né? O raio-x ele não vai tratar o animal, ele vai trazer uma informação diagnóstica para a gente. Então a gente não pode colocar a vida do animal em risco para a realização de um exame. Né? Isso aí a gente sempre tem que avaliar muito bem. E isso vale também para a coleta de sangue. Né? É importante a gente coletar o sangue. A gente vê como que está o hemograma, função renal, função hepática, mas o animal está apto a uma coleta de sangue. Né? A gente precisa se atentar a isso. Então, geralmente são esses exames que a gente coleta a princípio, né, para esse tipo de problema de origem nutricional. A última pergunta foi de cirurgia, né? Quais são as principais terapêuticas? Também é muito importante essa pergunta, porque as pessoas, geralmente, elas relacionam a tratamento com medicações, né? Então, sim, existem várias medicações que a gente entra. Né? A gente quer proteger ali, proteger o animal de uma evolução de uma gastroenterite ou de uma pneumonia, a gente vai entrar com antibiótico, a gente vai fazer a utilização por períodos curtos de anti-inflamatório, a gente pode entrar com inalação, fluidificantes, né, para liberar um pouco dessa secreção que foi produzida, protetores hepáticos, então a gente entra com medicações aí que vão ajudar a retornar essa função do fígado, mas mais importante do que todas essas medicações é a correção da dieta. Então, se a gente não corrigir a dieta e a gente colocar um monte de medicação ali dentro do animal, não adianta nada, a gente acaba forçando ainda mais esse fígado a trabalhar para metabolizar esse monte de medicação que a gente está oferecendo e não vai melhorar a causa do problema. A gente não vai parar de oferecer a gordura, que é o principal problema aí que eles têm. Isso pode se tornar um problema cirúrgico, né? Até pode. Se a gente pensar que um desgaste do bico córneo é um procedimento cirúrgico, a gente precisa fazer sob sedação, né, para não estressar o animal. É um procedimento simples e rápido, mas o animal ele vai desenvolver esse hipercrescimento do bico córneo por conta do problema hepático e por conta da hipovitaminose A, e ele vai ter dificuldade para se alimentar. Então, a gente muitas vezes precisa intervir
cirurgicamente para corrigir um problema que tem origem nutricional. Outros problemas cirúrgicos seriam, por exemplo, a correção de uma pododermatite, né? A gente tem muito em canário. E o que isso tem a ver com nutrição? Né? A gente vai ter a hiperqueratose ali dos membros pélvicos, a gente vai ter as membranas mais quebradiças, a gente vai ter lesões de epitélio por conta da falta da vitamina A, e por isso vai ter um desenvolvimento muito mais associado a uma pouca higienização da gaiola e tudo mais, mas a gente vai ter justamente o desenvolvimento de uma pododermatite que pode precisar de uma intervenção cirúrgica, sim. Né? A remoção ali de um abscesso na região plantar ali do membro, às vezes é necessário, sim, uma remoção cirúrgica. Acho que o que está me vindo na cabeça agora, cirúrgicos de origem nutricional seriam mais esses mesmo. Tem mais, desculpa. Tem um lipoma, né? Lipoma em ave é bastante comum. Ele é muito predisposto à alta ingestão de gordura. Então, muitas vezes, dependendo da localização desse tumor, ele pode ocluir a cloaca, ele pode acabar obstruindo órgãos importantes, né? Ele pode ficar raspando ali no puleiro. Geralmente, ele nasce próximo à cloaca. Ele vai ficar raspando ali, ele acaba ulcerando, né? E pode levar a uma infecção, a um problema um pouco mais importante. Então, a gente precisa também intervir cirurgicamente para fazer a remoção dele. E além de corrigir a dieta e tudo aquilo mais que eu comentei. Perfeito, Renato. Outra pergunta que a gente tem é o seguinte, a questão do recipiente que vai estar oferecendo para colocar a comida desse animal, por exemplo, dessa ave como pet. O que pode, o que não pode, pode plástico, qual o material que não pode ser usado e qual que pode ser usado como um recipiente para estar colocando a alimentação desse animal. De preferência plástico, né? Pode usar sem problema nenhum. Aves grandes acabam, às vezes, quebrando ou destruindo o potinho, pode acontecer. Geralmente eles não ingerem, né? Não tem um problema muito importante com relação a isso. Eles são de fácil higienização, né? Então isso é uma coisa importante, por isso a gente nunca usa, é incomum, mas assim, recipiente de madeira a gente evita, né? Tudo que tem contato com alimento, a gente acaba não utilizando madeira de forma alguma, porque é difícil de limpar, né? Acaba acumulando bastante contaminação. Metal é uma opção também, né? A gente tem que tomar cuidado com alguns metais por conta de intoxicação. A gente não pode usar nada que tenha metal pesado aí, que eles vão roer, né? Com o biquinho, eles vão ficar bicando ali. Eles podem ingerir pequenas partículas até que vai chegar num ponto que isso pode intoxicá-los. Então, eu recomendo geralmente a utilização de potinhos de plástico, mas usar pote de alumínio assim também não tem problema nenhum. Se a pessoa higienizar direitinho, pode usar qualquer um deles. Beleza. A gente tem aqui uma pergunta da Larissa. Quais feiras são excelentes para serem inseridas na dieta de uma ave doméstica? Quais o quê? Desculpa? Quais feiras? Feira? Quais vegetais, desculpa. quais alimentos alternativos a gente pode estar adicionando na dieta aí dessas aves? Eu não conhecia esse termo, feira para vegetais. A gente pode, assim, qual é a dieta ideal? Eu sempre me estendo um pouco nas respostas, eu vou ter que ser um pouco mais rápido, senão não vai dar tempo. Além da ração extrusada, que deve ser a base da dieta, né, a maior quantidade do que o animal ingere. Em segundo lugar, eu sempre oriento a oferecer folhas verdes escuras, né? A gente não pode oferecer alface, mas folhas verdes escuras sim. E quais, né? Vai variar muito. Geralmente a pessoa pergunta, qual que é a folha que eles mais gostam, né? Eu falo, olha, qual que é a comida favorita do ser humano, né? Cada um gosta mais de um tipo. Então, para eles também varia muito. A gente vai ter ave que adora couve, tem umas que não ligam a mínima para couve. Tem algumas que adoram brócolis, tem outras que adoram almeirão, espinafre, rúcula. A gente tem que tentar, né? A gente tem que ver todas essas folhas verdes escuras a gente pode oferecer, né? Tem algumas que têm uma quantidade um pouco maior de cálcio, que é interessante a gente oferecer para as aves, ainda mais quando a gente está fazendo a transição aí para tirar as sementes delas.
e começar a oferecer uma ração extrusada, a gente precisa oferecer uma quantidade maior de cálcio, então é interessante a gente oferecer a couve, o espinafre, né, que são vegetais aí que tem bastante concentração de cálcio, mas na verdade grande parte dessas verduras verdes escuras a gente pode oferecer sim. Perfeito. Outra pergunta é o seguinte, sobre mudança de dieta. Qual o tempo adequado para a transição de uma dieta? A gente sabe que se for feita uma mudança muito brusca, o animal vai acabar sentindo, né? A ave vai acabar sentindo. E como que você pode estar orientando isso? E a importância justamente da pessoa estar buscando uma orientação de um profissional da área para estar fazendo essa troca de dieta. Isso é sempre importante, né? Sempre é fundamental a pessoa procurar o veterinário e falar, olha, quero fazer, eu ouvi dizer que é importante ela comer ração e ela só come semente. É incomum acontecer, né? Geralmente é você na consulta que acaba informando a pessoa, mas caso, né, quem está vendo aí, olha, aprendi que o ideal não é oferecer semente. Então, como eu vou fazer essa transição? É melhor levar numa consulta, né? O veterinário vai te orientar certinho como fazer. Por quê? Se a gente tirar totalmente a semente do animal, ele não vai comer a ração, né? Você tirou totalmente a semente e colocou um potinho de ração ali. Ele vai ignorar. Uhum. E tem gente que fala assim, então eu posso tirar, agora que ele tiver fome, ele vai comer? Não, ele não vai comer. Ele vai ficar fraco, né? Vai começar a ficar cada vez mais, vai perder peso, né? A ave tem um metabolismo muito rápido, então eles vão perder peso de uma forma muito rápida, e vão poder desenvolver doenças aí, né? Vai ter algum problema de imunidade, né, uma queda de imunidade por conta disso, e podem até adoecer, até virar óbito por conta disso. Então, não é uma forma correta. Né? Quanto ao tempo, que geralmente acontece, varia muito. A gente tem aves aí, principalmente quando são mais filhotes, que a gente consegue fazer essa transição de uma maneira muito rápida. Né? A gente começa a introduzir eu sempre oriento, né? A forma que eu peço para os proprietários que eu estou atendendo fazerem essa transição, geralmente é misturando a ração extrusada com a farinhada no início. A farinhada é um outro alimento que tem bastante nutriente, inclusive ela é hipercalórica, ela tem bastante energia e geralmente ela é bem aceita pelos animais, né, pelas aves, por terem ali ovos, mel, algumas têm própolis, tem ali alguns ingredientes que são atrativos aos animais. Então a gente pode recomeçar a fazer primeiro essa tentativa de misturar a farinhada com a ração extrusada. Se ele não estiver aceitando, a gente consegue misturar um pouquinho de algumas sementes, né? Eu sempre explico certinho quais sementes a gente pode utilizar nessa mistura, para não colocar as que são mais gordurosas. A gente tem só... Então, isso acaba variando muito. Tem animal que aceita super rápido e tem animal que vai demorar cerca de 1, 2, 3 meses, às vezes, né? E o proprietário tem que ter paciência, tem que tentando estratégias diferentes aí, que uma hora acaba sempre dá certo se você tem paciência e acaba tentando formas diferentes. Agora, a gente tem questões também que a gente precisa fazer de uma forma mais drástica, né? Se o animal chegou, geralmente com papagaio ou com calopsita, que chegou muito mal, porque ele já está com essa doença bastante desenvolvida, essa doença hepática, e a gente não pode continuar oferecendo gordura para ele, a gente vai ter que alimentar o animal com papinha no início, né? Então, fazer essa transição forçada com alimentação na seringa, no bico. Quando o animal está internado comigo, tranquilo, né? Eu passo a sondinha, faço direto no papo, a gente está alimentando ele enquanto ele se adapta a uma dieta nova. Agora, em casa, ou se a gente precisa mostrar para a pessoa como oferecer no bico, né? Porque eu nunca oriento a fazer direto no papo, né? Para evitar acidentes. Mas funciona bem. As pessoas geralmente conseguem fazer e a gente consegue fazer uma transição aí um pouco mais drástica nesses casos que a gente tem necessidade. Perfeito. Renato, uma seguidora aqui mandou uma pergunta para você. Andressa Pontes. Por que não podemos oferecer alface, por exemplo? Sobre o assunto que a gente estava abordando anteriormente. A alface, geralmente ela causa diarreia, tá? Em todos os animais. Isso vale aí para, quando a gente fala de mamíferos, coelho, porquinho da Índia, chinchila, todos esses mamíferos herbívoros e também para as aves.
As aves, né, como eu falei, elas têm um metabolismo muito rápido. Então, se elas começam a ingerir uma grande quantidade ali, para elas, qualquer pouquinho já é uma grande quantidade, considerando que ela tem gramas, né? Ela vai poder ter uma desidratação importante, né, nessa perda de água pelas fezes. Então, a alface a gente acaba abominando aí de qualquer dieta de animal, seja mamífero ou ave, a gente acaba tirando. Alguns répteis podem ingerir sem problema nenhum, tá? Para iguana, por exemplo, mas não vem ao caso aqui. Mas a gente acaba não recomendando por conta disso, né? A diarreia ela é praticamente certa, né? Claro, vou ter pessoas que vão falar, eu ofereço para mim e nunca teve problema. Tem gente que oferece todo dia alface até um tempão e nunca dá nada, né? A gente nunca pode levar a exceção como regra. Então, a recomendação é não oferecer. Perfeito. Outra pergunta que a gente tem aqui é sobre a questão de fornecer vitaminas na água diariamente. Isso deixa a ave mais forte ou isso é um mito? Quais as consequências disso? De colocar na água vitaminas todo dia para a ave? Vai deixar ela mais forte ou não vai? Então, a gente tem vários problemas aí. As vitaminas, muitas vitaminas são fotossensíveis, né? Então, ou seja, na hora que bate a luz, ela quebra. Então, não existe mais. A vitamina some dali com o passar do tempo. Né? Algumas vitaminas elas oxidam em contato com o oxigênio com o passar do tempo. Então, também vai começar a sumir a vitamina dali. Outro ponto, a gente nunca sabe quanto o animal está ingerindo daquilo, né? Então, se ele não gostar do gosto daquela vitamina, ele ainda, além de não estar tomando a vitamina, ele vai deixar de ingerir a água. Então, a gente cria um outro problema também. A gente tem que entender o porquê de oferecer um suplemento vitamínico, né? Se a gente está oferecendo uma dieta adequada, a gente não precisa oferecer um suplemento, tá? A não ser em ocasiões bem específicas, como aves que botam muitos ovos com certa frequência, ou mesmo em época de postura, a gente pode oferecer um suplemento direto no bico. Né? Nos momentos de transição de dieta, eu sempre passo também, ou em alguma queda de imunidade, que o animal está com algum probleminha ali de infecção ou algo assim, eu passo um suplemento que vai estimular o apetite, vai ajudar na imunidade. Mas considerando um animal saudável, né, que sem nenhum problema de saúde, que tem uma dieta totalmente adequada, com ração, com folhas, com algumas frutas, né, com ovo cozido, que eu tô me oriento a dar uma vez na semana, ele não precisa de um suplemento, né? Todos os nutrientes que ele precisa já estão na dieta, então a gente não precisa suplementar. E sobre cenoura e beterraba, adicionando isso na dieta das aves, o que você recomenda? Isso é bom, é ruim? Quais as desvantagens e as vantagens dos tutores que adicionam esses dois alimentos na dieta de suas aves? A gente pode oferecer, né? O problema é que nutricionalmente elas não são alimentos muito completos, né? Eles têm bastante açúcar, tem algumas vitaminas, tem alguns minerais, né? Isso vale não só para cenoura e para beterraba, como para diversas outras não são frutas, né? Mas para também algumas frutas, né? Vai ter realmente alguma quantidade ali de minerais e de vitaminas. Mas a gente tem um problema importante, que é o excesso de açúcar. Então, esse excesso de açúcar para eles não vai ser muito bom. E a gente tem que lembrar que são animais pequenos, né? Então, o trato gastrointestinal deles é pequeno. Uma vez que ele pega e se entope de cenoura, ou de beterraba, ou de maçã, ou de banana, ele não vai estar deixando espaço para comer algo que é realmente nutritivo para ele. Então, ele vai estar substituindo esse espaço, né, por algo que não traz o que ele precisa, o que não supre a exigência nutricional dele. Então, todos esses ingredientes a gente pode oferecer como o biscoito do cachorro, né? O prêmio. Então a gente vai poder oferecer ali 2 vezes na semana, geralmente é a orientação que eu passo, em pedacinhos pequenos, né? Sempre pequenas quantidades, porque ele vai entender que aquilo é um prêmio, né? Você pode utilizar para você fazer um treinamento ali para ensinar alguns truques para ele, né? Que vai servir como enriquecimento ambiental. Então, utiliza isso para ele entender que é um prêmio, não como é parte da dieta base dele. Tá? Então, tem os seus benefícios, mas quando usado de forma correta. Perfeito. Muito bom. Outra pergunta que a gente tem aqui é sobre a vitamina D.
que você recomenda, por exemplo, de uma ave, que tempo ela deve ter por dia, por exemplo, de exposição ao sol, e qual a orientação para os tutores que têm seus animais com essa quantidade de exposição ao sol reduzida? As aves, elas conseguem absorver grande quantidade da vitamina D por via oral, através da ingestão de alimentos, tá? Mas o sol é importante, sim. Então, eu sempre recomendo aí que o animal tome cerca de 15 minutos diários de sol, tá? Geralmente na parte da manhã ou mais para o final da tarde, quando tem um nível de radiação ruim aí, né? Um pouco reduzida. Então, que não é tão quente. São animais também que podem desidratar muito rápido. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, mas 15 minutos de sol por dia é bastante suficiente quando tem uma dieta bem adequada, né, para a produção da vitamina D. Se ele não tem essa possibilidade, né, existem lâmpadas que emitem radiação. Um ponto muito importante nesse assunto é lembrar que o vidro, ele filtra a radiação da luz solar, então não adianta tomar esses 15 minutos de sol através do vidro, tem que ser direto mesmo, raio solar direto, né? Porque senão você não vai produzir vitamina D por conta disso, tá? Então é basicamente isso. Perfeito. Do ponto de vista preventivo, assim, o que você recomenda para os tutores de quanto em quanto tempo eles devem estar levando aí seus animais para estar fazendo um check-up, uma consulta? Também muito importante isso aí. Consulta preventiva e consulta de orientação. É o que a gente mais precisa para animal silvestre, para todos os animais, mas principalmente para os animais silvestres. Né? O cachorro e o gato, a pessoa, na hora que ela adquire, ela leva no veterinário porque vai vacinar, vai dar o vermífugo ali, né, que geralmente dão. Agora, quando é um animal silvestre, né, porque falam de todos, e vou focar um pouco nas aves aí, que é o nosso assunto, a pessoa não leva. Ela vai no pet shop, na loja onde ela comprou o animal, e pega as orientações do vendedor. Então, qual que é a melhor gaiola? Qual que é o melhor puleiro? Qual que é a melhor comida? E o vendedor que está ali, ele não é um especialista no assunto. Geralmente, ele quer vender o que ele tem na loja ali disponível. Então, ele vai oferecer o que ele tem. Né? E muitas vezes, ele é uma pessoa, às vezes, leiga. Né? Para ele, realmente, o melhor para a ave é oferecer a mistura de sementes. Então, ele fala, olha, isso aqui é bom, e a pessoa compra. Então, sempre que você adquire o animal, é importantíssimo levar, né? Fazer uma consulta, um exame físico geral, passar orientação de manejo nutricional, né? Manejo ambiental. E, posteriormente, vai depender um pouco da espécie. Né? Essas espécies que vivem um certo tempo a mais, calopsita aí que vive 15 anos, um papagaio que vive até 80 anos, a gente não precisa a cada 6 meses fazer uma consulta de check-up de prevenção, né? Agora, a partir do momento que ele passa, geralmente dos seus 50% da expectativa de vida, eu já oriento que seja a cada 6 meses. Antes disso, a cada 1 ano. Então, a cada 1 ano, passar no veterinário, ver que está tudo ok, né? O score corporal, né? Toda a conformação corporal dele, né? Com relação à gordura, à musculatura, os ossos, né? Fazer uma avaliação física completa, né? Ausculta pulmonar, cardíaca, avaliação de cavidade oral. Isso tudo é importante a cada 1 ano, e depois que passa 50% da expectativa de vida, a cada 6 meses é interessante. Legal, informação importantíssima essa. Vamos ver aqui, a gente tem mais 2 perguntinhas aqui antes de encerrar. O que você orienta para uma pessoa que tem uma galinha como pet, sobre as exigências nutricionais desse animal? O que essa pessoa precisa saber? A galinha, eu adoro, adoro galinha quando me chamam para atender. É incomum de ter como pet, né? Mas às vezes aparece, até aqui em São Paulo eu atendo às vezes. Provavelmente fizeram essa pergunta porque a ração que a gente mais encontra para esse tipo de animal é justamente de ração para engorda, né? Para produção. Então, são rações aí que vão fazer o animal engordar, né? Ganhar peso muito rápido. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? É importante sempre avaliar o rótulo, a tabela de composição nutricional, para saber
quanto dessa ração a gente tem que oferecer por dia e com o que a gente vai ter que complementar. A dieta delas não foge do que eu falei das dietas das aves tidas como pet mais normalmente, mais comumente. Então, tem que ser baseada em ração e complementada com diversos outros ingredientes, né? Sejam aí frutas, grãos, folhas. A gente vai ter que complementar essa dieta com outros ingredientes. Para a gente saber o quanto de ração a gente vai oferecer, vai depender da marca. É importante a gente ver o rótulo, ver quanto que tem de energia, composição proteica e de gordura, né, de extrato etéreo, que tem na composição daquela ração, para a gente saber quantas gramas por dia a gente vai ter que oferecer. Né? Formulação de dieta para animais, né, em geral, seja a espécie que for, sempre deve ser realizada por um veterinário, né? Existem aí fórmulas para a composição de dietas, para a gente saber quantos por cento a gente vai oferecer de ração, de folha, de fruta, de acordo com a espécie. Tá? Então, é importante que um veterinário faça. Né? Não vou falar aqui uma fórmula para você, olha, dá tantos gramas de ração para sua galinha, de tal marca, porque não é assim. Né? Vai variar muito de caso para caso. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta aqui. A pergunta é o seguinte: a relação entre os distúrbios metabólicos e o comprometimento do crescimento, por exemplo, do bico e da coloração das penas, e os animais que comem sempre a mesma comida, se eles vão desenvolver algum tipo de sobrecarga hepática. Por exemplo, aquele papagaio que só come semente há muitos anos, ou só come pão. Sim, eu acabei comentando sobre isso tudo, agora eu vou vou encaixar nesse exemplo, né? Sim, a gente vai ter problemas, como eu comentei, a hipovitaminose A, então a falta da vitamina A e o problema da insuficiência hepática, eles vão causar problemas nos bicos, nas unhas, na queratina ali da parte dos membros pélvicos, deficiência da produção das penas, alteração na coloração das penas, as penas vão poder ficar um pouco mais amareladas, com um aspecto mais feio, mais quebradiço. Tá? A ausência de penas em algumas regiões também, né? Que pode ser por estresse ou pode ser por um problema nutricional, né? De insuficiência hepática. A gente tem que lembrar que esses aminoácidos que produzem as penas, que são feitas de proteína, eles são criados ali no fígado, eles são produzidos no fígado. Então, se a gente não tem uma função adequada, a gente vai ter uma deficiência em todas essas partes queratinizadas do corpo. Então, tem relação total aí com essa questão hepática. E sim, um animal que se alimenta de muita gordura, ele vai ter um acúmulo de gordura no fígado, o fígado vai parar de funcionar. Isso aqui é uma forma bem resumida de explicar a lipidose hepática. Né? Ele pode vir a ter problemas neurológicos secundários a essa insuficiência hepática. Ele pode, inclusive, ter morte súbita. Né? Se você vai estudar sobre a lipidose hepática, você vai ver que um sinal clínico, né, entre aspas, é a morte súbita. Então, já ouvi muita história. Eu tinha uma calopsita, eu tinha um papagaio que morreu do nada. Não foi do nada. Você só não sabia que ele tinha um problema, porque ele não estava apresentando nenhum sinal clínico, e chegou num ponto que ele simplesmente veio a óbito sem apresentar nenhuma alteração antes. Então, para vocês verem a importância de uma prevenção. Né? Se você não tem orientação, você vai esperar ele ficar doente para você tratar, às vezes ele não vai chegar a ficar doente, ele vai visivelmente, né? Ele vai chegar simplesmente a entrar em óbito sem avisar antes. Eu acho que por hoje é isso, Renato. Já deu aqui o nosso tempo, estamos estourando aí o nosso tempo. Queria te agradecer por estar aqui conosco. Tenho certeza que essa live vai ser muito proveitosa por todos que vão assistir, todos que assistiram agora ao vivo e todos que vão assistir depois também. Foi de grande enriquecimento todo o conteúdo que você trouxe para nós hoje. Espero que uma próxima oportunidade a gente possa estar conversando novamente, trazendo conteúdo aí para o pessoal. Tem muita gente aqui que é estudante, então é muito importante essas lives. E eu queria finalizar então deixando a palavra para você, para o pessoal que tiver mais perguntas, te acompanhar, enfim, o pessoal que quer seguir nessa área das aves, deixa aí tua orientação. Primeiro eu agradeço, né? Sempre que vocês quiserem, precisarem aí, eu estou à disposição, né? Para a gente conversar sobre qualquer assunto aí dentro dos animais silvestres.
sim, é uma área que parece que tem pouco profissional ainda, é uma área que está em crescimento, né? Toda consulta eu escuto do proprietário, nossa, eu tive dificuldade para encontrar um veterinário que cuidasse de ave, né? Isso vale para todos, né? Falando, vou falar de ave aqui porque é o tema, mas de animais silvestres, né? Tenho muita dificuldade de encontrar, né? Procurei na internet, liguei para um monte de hospital, tive muita, foi difícil de encontrar, mas agora encontrei você para atender, né? Então, é uma área que precisa de profissionais, é uma área que está em muito crescimento, né? Tem muito. Então, é uma área que está crescendo bastante. A gente tem muitos mitos aí, né? Durante a faculdade a gente sempre escuta muito, quem trabalha com silvestre não tem emprego, não vai passar fome. Então, assim, são coisas que não podem te desmotivar nunca, né? Existe área, se você gostar do que você faz, se você for atrás de fazer estágio, eu fiz estágio em diversos lugares aí, porque eu fui chato, eu insisti, eu mandei e-mail, eu liguei, eu fui até o lugar para pedir, e assim eu fui conseguindo essas vagas, essas oportunidades. Com elas eu aprendi muita coisa, né? Depois fui atrás de fazer a residência, né? Hoje a gente tem os programas de residência também, que até pouco tempo atrás não tinham. Então, quem tem vontade e realmente gosta, né? Muita gente me procura para fazer estágio comigo, então manda mensagem, fala, olha, posso te acompanhar nos atendimentos, sempre estou aberto a tirar dúvidas, né? Sempre levo estagiários em cirurgia, em atendimento clínico. Então, assim, quando a pessoa, se você vê muita diferença quando uma pessoa está realmente interessada ou quando ela acha que gosta do assunto, mas não vai atrás até o fim, né? Então, o conselho geral é esse, né? Não desistir porque alguém te desestimulou ou porque falaram para você que não é uma área viável, né? É muito viável, você vê grandes profissionais aí, eu falei dos meus chefes mesmo, de toda a equipe que eu trabalho, né? O Rodrigo, o Rabelo, a Melanie, o Marcel, o Fecchio, né? Que trabalha com odonto, mas faz muito em silvestre também, a Carol. Então você vê aí outros hospitais, clínicas muito grandes aqui em São Paulo que são de referência também. Então é uma possibilidade, sim, né? Essa é a mensagem. Eu estou sempre postando muita coisa no meu Instagram, meus casos clínicos, né, as coisas que eu atendo, o dia a dia. Então, quem quiser seguir lá para acompanhar, meu Instagram já está aí, né? Vocês estão acompanhando por ele. E também, se tiverem dúvidas, quiserem mandar qualquer coisa lá no particular, estou sempre à disposição. Agradeço muito. É isso aí, galera. O Instagram dele, novamente, vou falar, vai cair nos stories aí para o pessoal que quiser ir lá acompanhar o trabalho dele. E é isso aí. Obrigado a todos que acompanharam a live e até a próxima. Valeu, Renato. Satisfação ter conversado contigo hoje. Obrigado, agradeço a todo mundo que participou. Até mais, gente. Boa noite. Boa noite.